Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos falar aqui mais um pouquinho sobre a situação da Inglaterra, sobre as pandemias e as coisas mais do mundo, né? Não vou ficar voltado somente para a Inglaterra nesse momento. Eu postei um vídeo mostrando o supermercado, a situação, falei um pouquinho sobre os efeitos de manada das pessoas apavoradas, logicamente, com a mídia e com o caso, que é grave, sim, né, a situação do vírus, mas que a gente tem que tentar ter o máximo de controle emocional possível, pensar ali com a razão e agir do máximo possível civilizadamente, pensando no próximo também, tanto para ajudar quanto para se resguardar, né, se isolar e para comprar as coisas também. Mas vamos ao vídeo aqui. Eu postei o vídeo agora há pouco e recebi um comentário interessante da RDVC. Bom, esse comentário é seu, não sei como é seu nome, mas vamos lá. Como dona do primeiro like, do primeiro comentário, eu digo: estamos sim em guerra e se previnam um pouquinho mais. Estamos nos prevenindo. Esse vídeo foi gravado há um tempo atrás, hoje fiquei o dia inteiro em casa, fiquem tranquilos e se previnam aí também. A China não está para brincadeira. Só não entendo uma coisa: em países que estão sofrendo com a pandemia, como Itália e Espanha, supermercados estão abastecidos. Por quê? E por que vejo youtubers do QI mostrando supermercados vazios? E os supermercados de Portugal, então, coisa linda, não falta nada. Bom, eu acho que tem aí dois pesos e duas medidas, né? Logicamente, existe aí uma precaução muito grande dos fornecedores, quanto também existe uma precaução muito grande do governo em si. E logicamente aquilo que eu falei no vídeo, o efeito de manada, onde as pessoas vão e compram loucamente, só que o fornecimento, existe meio que um planejamento no fornecimento, né? Ele tem data para chegar, quantidade, etc. Se essa quantidade ela fica escassa, né? Ela acaba antes do período, digamos que eles compram a cada 2 dias ou a cada um dia eles recebem determinados materiais, digamos A, B, C eles recebem na segunda, C, D, F na terça, E, F, G, H na quarta e assim vai, e cada dia recebe algum tipo de produto para também não ter uma chegada em massa, então é tudo muito programado. E aí acontece que os mercados às vezes não querem ficar comprando muito, porque senão o povo compra muito e ele tem que às vezes gastar mais e ele não sabe quando isso vai acabar. E aí se, por exemplo, de repente falam, acharam a cura, vacina, não sei o que, aí o mercado fez um monte de encomenda e não vai ter gente para comprar tudo aquilo depois. Então eles acabam se privando disso, né? Evitando isso. E aí fica em falta. Outra coisa que eu percebo e que a Camila comentou comigo, porque ela trabalha em uma farmácia, é que eles compravam e recebiam uma certa quantidade de remédio X, vamos colocar aí paracetamol, e agora essa quantidade passou a vir em quantidades bem menores. Seria porque não estão produzindo ou não estão fornecendo o suficiente? Produzindo, eu acredito que continuam, porque a maioria dos produtos são feitos em máquina, né? Dosado em máquina, colocado tudo em máquina. Até porque tem questões de higiene e tudo mais na saúde, então a maioria é industrializado com pouco contato do ser humano. Mas existem vários fatores que afetam nisso. Eu acho que o fornecimento de alguma forma foi cortado, porque não é normal o supermercado ficar vazio desse tanto. Mas pode ter acontecido de loucamente as pessoas terem ido comprar tudo para fazer estoque em casa, para não sair de casa. E isso é justamente um efeito que a mídia causa nas pessoas, é o que a gente mesmo causa na gente, quando a gente fica buscando informação disso, só vendo isso. A Camila tem visto muita coisa sobre isso, eu tento evitar, eu vejo alguns principais. Então a gente vê que existem interesses por trás disso, né? Até porque quando a gente teve na África lá o Ebola, que era um negócio grave que matava muito mais rápido e eles não achavam a cura, e eles não tinham muito tempo, eles conseguiram se resolver e achar uma solução rápida para que aquilo não se alastrasse e não virasse uma pandemia como virou. Já essa pandemia, por ela não matar muita gente, né? Porque a quantidade de pessoas que morrem é baixa, mas o problema não está na quantidade de pessoas que morrem nesse vírus. O problema está justamente na quantidade de pessoas que vai para o hospital de uma vez. E aí eles não sabem quando vai se alastrar mais e a quantidade de pessoas que vai porque precisa de respirador, precisa de aparelhos especiais que os hospitais não têm. Lembrando aí o Brasil, que sofreu uma corrupção muito grande nos últimos anos e hoje, né, teve Copa do Mundo, teve Olimpíadas, todo mundo festejou a Copa do Mundo do nosso 7-1, mas a gente acabou aí se lascando porque podiam ter feito hospitais, né? E hoje talvez precise desses hospitais que fazem falta.
e aí não adianta cobrar do cara do governo que está aí agora, porque não tem muito para onde fugir. Ele não sabia que isso ia acontecer, a gente também não sabia que isso ia acontecer, então a obrigação é que a gente se previna sempre o quanto antes. Mas resolveram fazer Copa do Mundo, fazer Olimpíadas, desviar um monte de dinheiro no meio do caminho, fazer obra lá em Porto Mariel, em Cuba, na Venezuela, o metrô e etc. E aí a gente acabou meio que sem ter os hospitais, sem ter recursos, e hoje está passando por esse medo. Porque no Brasil, os casos têm uma quantidade menor, embora o Brasil seja muito grande, mas é porque o Brasil pegou também a informação de vários outros países. A Itália já sofreu bastante com isso, justamente porque eles não tinham muita informação. O vírus tinha acabado de ser divulgado, né? Primeiro a China ocultou várias informações e depois a China chegou e foi lá. Depois, quando ela soltou as informações mais ou menos reais ali, meio que mentindo, falando que resolveram em 15 dias, a cidade que era a principal já estava tudo menos grave, a Itália tinha só essa informação. Então ela meio que acreditou e falou, não vai ser tão grave. E no final foi. Por isso que a Itália sofreu tanto. Mas eu realmente acho muito estranho que na Itália, na Espanha, não tenha tanta essa falta de produtos no mercado. Eu acho que não seria tanto do Brexit. Pode até ser, até porque... Mas eu não acredito que a União Europeia seria tão ruim ao ponto de tentar retaliar a Inglaterra num momento tão difícil. Mas a gente não pode duvidar de nada, né? Infelizmente, não dá pra gente descobrir da onde que é esse problema. Eu acho que estão fornecendo menos. Segundo a Camila, ela falou que estão fornecendo bem menos produtos para o mercado, né, para a farmácia onde ela trabalha. E é isso, a gente tem que meio que tentar agora se resguardar com o que a gente tem. Só que isso, como eu falei no vídeo anterior, gera um efeito manada, porque as pessoas que agora não conseguem encontrar comida, quando elas encontrarem, elas vão comprar o máximo possível também, e aí vai faltar para outras e vira uma bola de neve. Infelizmente é isso. Quem está saindo na vantagem é a China, que praticamente não dá a mínima para o que está acontecendo, e principalmente para o seu povo, né? Quando a gente fala de vírus chinês, não é em relação ao povo chinês, que é um povo sofrido, que é escravizado por aquele regime lá, né? Eles trabalham, é a segunda economia do mundo, mas a gente tem que ver que eles têm 1,5 bilhão de habitantes, enquanto os Estados Unidos, que é a primeira, tem 300 e poucos milhões aí. Então, quer dizer, é uma diferença bem grande para de um país com população menor ter um PIB maior do que um país que tem 1 bilhão de habitantes, que praticamente se roda sozinho e com certeza também tem muita corrupção, muita coisa acontecendo, e o povo lá acaba sofrendo bastante. É estranho também que eles já tinham até hospitais que foram feitos a toque de caixa, muito rápido. Para você fazer um hospital, principalmente num país comunista, ou ele está bem planejado, porque normalmente eles ainda estavam passando por uma fase difícil, não tem tudo aquilo de verba, e eles levantaram um hospital aí rapidamente, é bastante estranho. Camila tá ligando. Bom, gente, aproveitando que o telefone tocou, depois eu pergunto a opinião da Camila e coloco num próximo vídeo pra gente ver também como é que foi o dia de hoje dela, como que tá as coisas aqui na cidade, né, no comércio lá onde ela trabalha, pra gente ter também aí um outro ponto de vista. Então, como eu ia falando, eles construíram um hospital a toque de caixa, ou seja, parece que já estava preparado tudo isso, assim, vamos levantar um hospital bem rápido e o mundo começa a olhar com bons olhos. Olha quão rápido eles foram para construir um hospital. Será que não já estava aí tudo meio que planejado? Ó, vai acontecer isso, a gente já construiu um hospital. Eles estão com a imagem bonita e forte, e com tudo isso que tem acontecido, transparece, né? A China fez transparecer que ela é o país que não tem problema nenhum, onde o comunismo deu certo, porque ela estava organizada para fazer um hospital, ela conseguiu reter aí um pouquinho a questão do coronavírus, ou pelo menos omitir mais uma vez um monte de informação, esquecer o povo de lado que está morrendo provavelmente nos hospitais. Isso também aconteceu com a Coreia do Norte e com a Rússia. Ou seja, porque esses países ali daquele bloco comunista do Oriente não tiveram tantos problemas? Então é um ponto aí pra gente pensar. E se você vê o vídeo aí do Congresso do Partido Comunista Chinês, que eu não sou de assistir, mas aí você tem que assistir, você vê a satisfação, né, e o orgulho do jornalista falando do Partido Comunista Chinês. Mas aqui na Inglaterra a gente tem que seguir desse jeito, isolado, e tentando achar comida, praticamente caçando comida no mercado ali, o que tiver, né? Infelizmente a maioria do povo tem esse comportamento, e é aquilo que eu falei, tanto pode ser retaliação do Brexit, como pode ser a não entrega de materiais por precaução ou por agenda, e somado a isso o povo comprando aí desesperadamente para poder estocar em casa achando que o mundo vai acabar.
e não é bem assim, né? Pelo menos é o que a gente espera. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que ajude aí a esclarecer alguma coisa. Obrigado pelo comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.